Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Vitória, aqui do canal Vitória Crochês, e o vídeo de hoje é um vídeo muito legal e um vídeo muito polêmico também entre as crocheteiras. É incentivar um pouco, né, a falar um pouco sobre a nossa realidade, um pouco, e vou contar um pouco da minha história, como é viver do crochê. Dá dinheiro, Vitória? Esse negócio de viver só do crochê, você tem dinheiro? Dá dinheiro pra você? Fica uma dúvida muito assim, sabe, constante na nossa cabeça. E algumas pessoas não falam algumas realidades, né, de como é viver somente do crochê, né? Atualmente eu tenho uma renda muito boa, sabe, do crochê, graças a Deus. Então, eu vivo do crochê. Inclusive, esse daqui é da minha semana, tá? A produção da minha semana. Gente, isso aqui tá a coisa mais linda do mundo. Eu até esqueci de rematar esse daqui. Mas, gente, isso aqui tá perfeito, isso aqui. Tá lindo. No final eu vou mostrar pra vocês como é que tá essa produção, tá? Essa produção eu fiz 2 dias, então eu fiz 6 tapetes. E aí aqui tem mais umas bases, sabe? Pra mim tá produzindo bastante base. Então esses são tapetes de 25, sabe, gente? Então acaba que tem um pouquinho assim, sabe, a mais. Então, vamos lá. Eu anotei aqui algumas coisinhas porque eu fiquei com medo de não falar tudo, né, que tem pra falar e acabar saindo do foco, porque eu percebi em alguns vídeos meus que eu não tô focando muito em que eu tenho que falar, né? Eu ia crochetar, mas eu não vou crochetar, então eu vou focar aqui em falar pra vocês se o crochê realmente dá dinheiro, é mito ou é verdade? Então, fica aí essa pergunta, gente. Mas eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder vocês, tá bom? Eu vou deixar também o meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Meu Instagram, vão lá, segue meu Instagram. E nós estamos rumo a 200 inscritos aqui no YouTube. A gente tá crescendo bastante, graças a Deus, todo mundo tá gostando do meu conteúdo. Eu espero que vocês gostem bastante mesmo, porque eu tô me dedicando bastante, tô gostando dessa etapa nova que está acontecendo na minha vida, gente, graças a Deus. Meu ateliê vai passar por uma reforma daqui 2, 3 semanas, mais ou menos. Eu vou comprar mais um nicho desse, porque vai vir mais linha, então eu vou acrescentar mais, então vai ficar mais legal aqui pra vocês. Mas eu vou gravar pra vocês, porque eu vi que vocês gostaram bastante do meu primeiro ateliê, do vídeo. Vão lá, se vocês não assistiram os vídeos daqui, tem 13 vídeos, então vão lá maratonar o meu vídeo, assistam meus vídeos, que vocês vão gostar. Como vocês podem perceber, eu gosto bastante de rosa, eu gosto de rosa, gente. Então, vamos lá. O crochê dá dinheiro ou não dá? Gente, depende muito da quantidade de tapetes que você fabrica no mês. Dá pra tirar, sim, um salário mínimo, né? Ou até mais, se você quiser. Depende muito do jeito que você faz, do jeito que você vende, do jeito que você faz aí o jeito que você monta, né? A sua estratégia de venda. Eu anotei 3 coisas, eu vou te dar 3 dicas aqui, tá? Hoje, sobre como vender o seu tapete corretamente, como você consegue um salário mínimo aí em menos de 30 dias. Porque eu falo que em menos de 30 dias a gente consegue, né? Na semana, se você... Eu fiz aqui um cálculo, mas eu vou acabar fazendo um outro cálculo com vocês aqui também. Na semana, eu vendo 13 tapetes de 25, mas se você não quiser vender tapetes de 25 e quiser vender passadeiras, né? As minhas passadeiras, atualmente, eu cobro um valor de 140. Isso é muito barato, gente. Eu vou conforme eu compro os meus barbantes, conforme eu gasto, conforme, entendeu? Eu calculo tudo. Então, conforme eu gasto, eu tenho que cobrir os meus gastos, né? Então, eu não vou colocar um absurdo, até porque eu não vejo só... Como é que eu falo pra vocês? Eu não vejo só uma pessoa assim... Eu não vendo pra pessoas ricas. Eu vendo pra pessoas que trabalham e trabalham pra conseguir comprar uma coisa mais ou menos. Mas que não seja aquela coisa assim, sabe? De luxo, uma coisa muito de rico, sabe? Eu não tenho esse público-alvo. Meu público-alvo não é esse. Meu público-alvo é o quê? O meu público-alvo são pessoas CLT, que trabalham e conseguem, né? Se manter aí durante os 30 dias e assim vai.
Então, esse é o meu público-alvo. No começo, eu não tinha um entendimento de como eu poderia vender as minhas peças, de como eu poderia trabalhar com a pronta entrega. Eu não tinha uma noção muito, sabe, de algumas coisas e aí no decorrer eu fui aprendendo. Gente, é um pouco difícil, sabe, mas você vai aprendendo no decorrer do seu dia a dia, no decorrer das suas vendas também, você vai aprendendo bastante. E aqui eu aprendi muito, sabe, gente? Eu, no começo, vou contar um pouco da minha história pra vocês. No começo, eu trabalhava muito com encomendas. Eu ainda trabalho bastante com encomendas, porque tem muita gente que ama, tipo, eu gosto desse modelo. Às vezes você posta uns modelos lá e aí a pessoa não quer aquele modelo, né? Ela quer outros modelos que ela acha que gosta, sabe? Que atrai elas. Então, elas pedem, encomendam pra mim. Então, tinha mês que eu não tinha tempo, tipo, eu não tinha mais agenda, sabe? Eu não tinha vaga pra nada, gente, não tinha mesmo. Então, acabava que eu não conseguia fazer a pronta entrega. Então, acabou que foi acumulando muito, sabe? Então, eu tenho, acho que até hoje, não lembro se é nesse caderno ou se é naquele, mas eu tenho algumas pronta entrega aqui. Pronta entrega não, encomendas que eu fiz, sabe? Então, era muita encomenda. Eu ainda tenho umas encomendas bastante, sabe? Eu tenho bastante encomenda ainda. Mas, assim, eu me dediquei bastante à encomenda. Porque eu tinha muito medo de a pronta entrega, sabe? Ficar com medo de não vender, ficar com medo de não dar certo. E aí, um dia eu tomei uma decisão, né? Eu falei, não, eu vou mexer um pouco com a pronta entrega, eu quero testar. E um dia desses, eu fiz um jogo de banheiro. É dos mais simples. Eu fiz um jogo de banheiro todo no Lilás, isso mesmo, todo no Lilás. Eu acho que eu tenho foto lá no meu Instagram. E eu vendi ele a 130. O meu Instagram, gente, vocês não têm noção. Meu Instagram lotou. Por isso que eu falo pra vocês, tudo vai da venda, gente. O meu Instagram, gente, lotou. Sabe o que é lotou? Lotou. Que as pessoas todas querendo. Já vendeu. Então, a primeira pessoa que me mandou mensagem, aí eu fui lá e falei bem assim, olha, eu só vou te vender mediante o pagamento. Então, eu só reservo essa peça mediante o pagamento. Aí a mulher foi e me pagou. Então, tipo assim, as pessoas gostou, então eu falei, vi o meu ponto aí. Eu falei, poxa, então eu acho que dá certo, né, gente? Eu acho que é uma coisa que dá super certo. Vender a pronta entrega, ter a pronta entrega, né? Porque as pessoas se interessam. E eu gostei, gente, de mexer com a pronta entrega. Vou falar bem a verdade pra vocês, eu gostei. Eu vou ser bem realista. Não é cansativo, sabe? Você escolhe o modelo, você escolhe a cor, você escolhe o que você quer fazer. Se você quer fazer um do mais simples ao mais chique, se você quer vender mais caro ou mais barato, mas aí é que entra. Será que se você tá vendendo seus tapetes porque ele está caro ou ele está muito barato? Então tem tudo isso, sabe? Vitória, eu não tô vendendo os meus tapetes. Por que será, né? Talvez seja porque tá um pouco mais caro, talvez seja porque tá um pouco mais, sabe? Fora do tom, das cores neutras que as pessoas gostam. Que o meu público-alvo são pessoas CLT, né? Que são pessoas que eu sei que não tem muitas condições de pagar uma coisa muito alta. Então, por isso que eu costumo dizer que, às vezes, o meu marido me questiona, sabe? Eunice, tá muito barato. Meu Deus, tá muito barato essas peças suas. Mas não é, gente, é igual eu falo. Eu falo, eu vendo barato, mas conforme o meu, tipo, o que eu tenho aqui, entendeu? Eu vendo barato, mas conforme eu sei que vou repor aquilo ali de novo, entendeu? Eu sei que eu vou ter pra repor e guardar, entendeu? Então, eu sempre faço esse cálculo. A primeira coisa que eu quero pra falar pra vocês, que eu quero que vocês saibam calcular o valor certo das suas peças. Como assim, Vitória? Saibam calcular, por exemplo, se em um tapete desse... Gente, ignora porque ele não tá arrematado. Um tapete desse, eu tenho R$25. Eu cobrei R$25, perdão. Cobrei R$25 em um tapetinho desse. E ficou perfeito, ó. R$25. E aí, eu usei... Eu acho que não foi nem 40 ou 50, 60 gramas, por aí. Vamos dar em média isso daí. Digamos que eu não usei nem 200 gramas.
Daí eu vou lá e vou somar a minha peça corretamente pra me vender ele corretamente. Se ele é um tapete de 25, então eu tenho que buscar modelos mais econômico, que não vai gastar muito. Por quê? Porque ele é um tapete de 25. Então, não tem o porquê eu vender uma peça mais barata e gastar mais. Então, não vai compensar pra mim, gente. Não compensa pra vocês. Então, pega essa dica. Se você vai fazer um tapete que gasta muito, você tem que cobrar muito. Se você faz um tapete que gasta menos, então você tem que cobrar menos, entendeu? Então tem essa lógica aí um pouquinho. Mas se você gasta pouco e a peça é bem feita, ó, presta atenção, gasta pouco, mas a peça é bem feita, é bem fabricada, olha isso aqui, linda, perfeita, então você pode cobrar um precinho a mais, sim, não tem problema, desde que a peça seja bem feita, como essas, ó. Desde que seja bem feita, bem bonita, né? E aí, eu não vejo por que vocês não cobrarem a mais, sim. Pode cobrar sim a mais. Pra quem tá iniciando agora, é um pouco desafiador, né? Pra gente. Eu também tô iniciando agora, mas eu tenho entendimento, porque eu não trabalho desde agora com crochê. Eu trabalho há mais ou menos há 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. Então, eu aprendi muito nova a fazer crochê, mas assim, que eu me aprofundei mesmo, tem 1 ano, 2 anos, por aí, 2 anos eu acho, porque eu comecei lá na minha cidade, eu começava a fazer crochê, então desde lá eu já pegava encomenda, sabe? Desde meus 18 anos eu já tinha pego encomenda, né? 18, 19 anos. Então eu já pegava as encomendas, sabe? Pra mim poder fazer as encomendas e precificava assim, não muito, sabe? Então eu gastava mais e acabava que não tinha muito dinheiro, entendeu? O meu primeiro tapete foi bem quando eu casei, eu lembro até hoje, foi o meu primeiro tapete. Eu vou trazer vídeo aula pra vocês aqui, gente, vou. Eu tenho ele até hoje guardado. Eu fiz bem quando eu casei com meu esposo, eu disse que eu queria fazer um tapete. Porque eu já sabia, né? Então aí meu marido foi lá e comprou linha aí, me deu e eu fiz. Fiz branco e rosa, acho que foi até esse tom de rosa aqui. Foi o meu primeiro crochê quadrado. Gente, eita, como fala difícil. Meu primeiro tapete quadrado. Gente, então é isso. A primeira coisa é saber calcular as suas peças. Se você saber calcular e tudo certinho, vocês vão conseguir sim, entendeu? Assim como eu consigo. As minhas encomendas, gente, funcionam da seguinte forma. Muitas pessoas têm dúvida em questão de encomenda. Eu não peço 50%, até porque todas as pessoas que me pedem, eu sei que ficam, né? Porque a maioria são os amigos mais próximos. Então, todas as pessoas que... Tem muita gente que eu sei que pede 50%. Eu não tenho esse problema porque ninguém nunca desistiu até hoje das minhas peças, todos que eu faço. Ninguém nunca desistiu das minhas peças, graças a Deus. Então, todas as peças que eu fabrico, vai pra frente. Então, tipo, todas as pessoas que encomendam, sabe? Eles são fiéis, são clientes fiéis, que eu sei que não acaba não desistindo, sabe? Então eu sei que sempre ficam com as peças. Então, gente, voltando ao assunto, todas as pessoas que eu faço as minhas encomendas, então eu tenho bastante encomenda, graças a Deus, né? As pessoas me mandam modelo, eu tenho mais ou menos uma noção de quanto eu vou gastar, eu olho o modelo, então eu tenho mais ou menos uma noção. Só de olhar, você sabe? Sim, gente, só de olhar eu tenho uma noção do que eu posso fazer, sabe? Então, assim, eu falo pra vocês, se vocês não têm essa mente de olhar pra foto da peça, né? Alguma cliente manda uma foto, né? Da peça, gente, hoje eu tô gaguejando, mas, perdão. Pega uma peça e olha, a cliente manda uma peça, e você olha e você não tem uma noção, então você tem que falar pra ela, fala, olha, fulano, espera eu terminar a encomenda e eu já assim que eu terminar a encomenda, eu te retorno o valor que eu posso te passar, quanto é que eu vou cobrar. Porque talvez você não tenha uma noção do que você vai gastar, então aí você gasta muito, cobra pouco e o prejuízo fica onde? Entendeu? Então não tem como. Então, ou vocês param, pensam, olha, fulano, eu não sei quanto eu vou gastar nessa peça, mas quando tiver finalizado, eu vou pesar, vou somar vou fazer os meus cálculos e te mando quanto é que ficou. Pronto. É assim que você pode fazer, uma maneira que você pode agregar aí para o seu comércio também, né? Para sua negócio. Então, gente, o crochê dá sim dinheiro, dá sim. Se você fizer aí 13 tapetes aí por semana, a semana tem 4 meses.
4 semanas no mês. Então, se você fazer 13 tapetes aí na semana de 25, eu nisso eu vou trabalhar só com tapete de 25. Gente, vai dar um total de 325. Então, você vai ter um salário até bom, né? Fora que se você pegar a passadeira de 140, fazer 2 passadeiras vai ultrapassar o seu limite. Então, tem tudo isso, sabe, gente? Então, pensam nisso, reflitam. Tá dando certo? Gente, vamos, vai à luta, vai à frente, vai a Roma. E então é uma coisa que a gente consegue sim fazer, entendeu? Se a gente calcular certinho os gastos, né? E um jogo de banheiro meu tá saindo no valor de 130, a pronta entrega. Se for encomenda, eu cobro 160. Por encomenda, porque acaba demandando um pouco mais de tempo, né? É um pouco mais de elaboração. Um jogo de cozinha meu, de passadeira, né? Com 1,20 m, ou menos 1 metro, eu cobro na pronta entrega, eu cobro 140. Mas se for por encomenda, eu cobro no valor de 230, até porque é um pouco mais de tempo. Por isso que eu tô falando. Vocês têm que saber de tudo isso. Vocês cobram tempo? Cobra, o que vocês andam cobrando, entendeu? Eu não cobro meu tempo de trabalho. Eu cobro ali só o valor do barbante, que eu posso repor e tirar um pouquinho pra mim. Mas eu não cobro tempo, gente. Eu não cobro meu tempo trabalhado. Nunca cobrei. Então, é por isso que eu tô falando pra vocês. Dão uma olhada, gente. Compensa sim. Super compensa. Não acho que não compensa o crochê. Eu acho que compensa super. E a segunda coisa, mostrar o seu trabalho. Gente, pelo amor de Deus. Gente, foto é tudo. Tudo, 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 tudo. A foto, gente, isso aqui, ó. Isso aqui é o nosso trabalho. Se a gente não valorizar, não fazer uma coisa bem feita, você pode ter feito, sim, uma coisa linda. Linda, gente. Você pode ter feito a coisa mais linda do mundo. Mas se você não fazer uma foto bem clara, uma foto bem vista, uma foto bem legal, gente, não precisa ter o melhor celular, não. Não precisa disso. Você tendo uma boa iluminação, ó, pode ser até de dia, vai aí na frente, tenho certeza, todo mundo tem área, né, gente? Vai aí na frente de dia, na sua casa, na área, estica lá, deixa bem esticadinho, passa um comfort, gente, ó, com água, eu sempre passo esse aqui, eu sempre indico pra vocês. Passam e acabam que fica legal a foto de dia. Fica bem bonito por conta que do dia é bem iluminado, então fica bem legal pra vocês. Então, o que eu falo pra vocês prestem atenção nesse vídeo, gente. Pegam dica pra vocês. Se vocês não, anotem aí, gente, no caderno de vocês, pra vocês verem como é importante e rico tudo isso que eu tô falando pra vocês, gente. E seria chato, né, eu guardar só pra mim, uma coisa que eu sei, então é legal compartilhar pra vocês, então ficam ligadinhos aí, gente. Todo dia eu vou tentar trazer pra vocês vídeo todo dia. Não vou prometer, mas eu vou tentar trazer vídeo aí pra vocês todo dia, gente. Mas é isso, a segunda coisa é mostrar o seu trabalho bem feito, sabe? Às vezes, o trabalho da pessoa é impecável, gente, é a coisa mais linda. Mas a foto acaba com qualquer coisa. Então, vocês precisam aí tá postando, fazendo vídeo e tal, gerar conteúdo, sabe? Engajar lá no seu Instagram. O Instagram é uma das maiores ferramentas da gente, né? Tanto o Instagram quanto o Facebook, o WhatsApp. Então, as nossas maiores fontes de renda são lá. A minha maior fonte de renda é o Instagram, então aqui no YouTube não vendi nenhum ainda, mas no Instagram é a minha maior fonte de renda, então tudo que eu posto sai muito rápido. E aí eu tenho um grupo no WhatsApp agora, né, que eu criei para minhas clientes VIPs, então eu posto tudo lá, então sai muito rápido também, graças a Deus. Então a minha segunda fonte de renda é o WhatsApp. Então tudo que eu posto lá sai muito rápido, gente, graças a Deus. Eu não fico com nada, então inclusive esse tapete de 130 que eu fiz, a pronta entrega, saiu no mesmo dia, gente. A pessoa me mandou no mesmo dia que eu postei, na mesma da hora saiu. Então, meu Instagram lotou, eu quero. Então, tipo, gente, faça uma foto bem feita. Vocês podem ir lá no meu Instagram dar uma olhada, que é @Vitória Crochês. Então, vai lá, gente, dá uma olhadinha, dá uma passada lá pra vocês dar uma olhada no meu trabalho. E se inscrevam também, tá? Lá. Me segue, na verdade, né? Se inscreva. Eu tô aqui, ó. Então, a terceira coisa, valorize o seu trabalho. É uma coisa que a gente tem que ter em mente.
valorizar. Vitória, como assim valorizar o meu trabalho? Mas o meu trabalho é valorizado. Sim, gente, é valorizado, mas às vezes tem umas clientes assim, meio, sabe? Muito assim, você fica até meio assim, sabe? Não baixa o preço porque uma cliente acha muito caro. Não baixa o preço porque um tal fulano acha que é muito pequeno para aquele preço. Não existe isso, gente. Ponha isso na sua cabeça. Não existe isso. Se uma cliente não quer comprar, ofereça. Ofereça para ela. Oi, moça, bom dia. Aceita comprar esse tapete? É por R$ 25 e tal. Ah, moça, muito pequeno para você cobrar isso. Ok, moça, muito obrigado. Pronto, acabou. Gente, quem bota preço nos trabalhos somos nós. É você que fabricou, você que dedicou seu tempo, foi material. Então, gente, pega essa dica. Não liga pra opinião alheia. Pelo amor de Deus, não ligue. Então, se você fez aquela peça, valoriza a sua peça, tá, gente? Porque a gente sabe como é difícil, tá? Construir isso aqui do zero, ter coisas na nossa cabeça, na nossa mente e criar, gente, cores, então é muito difícil, entendeu? Então, tenha isso em mente, gente. Se você não, eu tô até lendo aqui, porque senão eu saio do foco. Não baixe o preço para vender rápido, gente. Aprenda isso, tá? Porque tal fulano falou isso, que meu tapete tá muito pequeno pelo preço. Gente, quem dá preço é vocês. Então, não fique com isso na cabeça, sabe? Que, meu tapete tá muito pequeno pra isso. Não, gente. Acaba que você desanima, não quer mais fazer, porque você acha que realmente tá pequeno e não tá pequeno. Então, aprenda isso pra vida de vocês, gente. Valorize bem os seus trabalhos. Então, se você acha que esse tapete aqui seu vale R$ 25, venda ele por 25, sim. Vende ele por R$ 25 e valorize o seu trabalho. Se uma pessoa chegar em você e dizer que o seu trabalho tá lindo, tem pessoas que compram crochê, sim. Tem pessoas que compram sim crochê, tem pessoas que não querem comprar, então tá tudo bem. E próximo existe bilhões de pessoas na face da terra, no mundo, para você vender. Não existe só aquela pessoa que quer só julgar o seu trabalho e não te ajudar. Então, existe várias pessoas no mundo. Então, pega essa dica para vocês. Vendam o seu crochê sim, da forma que vocês acham que deve vender. E não acima muito do preço, né? Porque é muito caro assim também, a gente acaba que não vende. Então, veja o seu público-alvo aí, quem são os seus público-alvos para vocês vender. Mas, gente, olha, é super importante essa dica mesmo, essa terceira dica que eu dei agora, porque vai ajudar vocês e muito, muito, gente, muito mesmo. É uma coisa que eu pego também pra minha vida. Se a pessoa não quer, beleza, pronto. Eu tenho quem queira, eu tenho pessoas que realmente eu sei que quer comprar crochê. Então, não insisto muito naquela pessoa. Se a pessoa não quer, beleza, obrigado, tchau, pronto. Tem outras pessoas que queiram. Então, às vezes você pode achar que ela não vai querer, que outras pessoas também não vão querer, mas tem gente sim que queiram comprar o seu crochê. Então, invista em quem queira realmente comprar o seu crochê. Faça uma coisa bem detalhada, faça uma coisa bonita, uma coisa chamativa, sim. Porque vai vender sim, o crochê vende sim. Tem como você tirar um salário mínimo, sim. Não é uma coisa assim que não vende. Eunice, eu faço, não vende. Pergunte aí o porquê não tá vendendo, entendeu? Coloque isso na sua cabeça. Por que eu não tô vendendo? Coloca metas para 2025. A minha meta é conseguir isso. A minha meta é conseguir fazer, sei lá, 200 tapetes aí até o final do ano. Ou 60 tapetes até o final do ano. Então, tenham isso em mente, gente. Bote metas em suas vidas. Eu tenho uma meta na minha vida de construir um legado, de crescer aqui no YouTube. Eu tenho metas de vender mais do que eu estou vendendo. Eu quero vender mais, entendeu? Então eu tenho bastante metas, graças a Deus eu vou conseguir bater as minhas metas. Então todo dia que eu acordo é uma realidade diferente. Então todo dia eu ponho em mente, será que eu tô conseguindo fazer o que eu quero? Eu tô conseguindo vender todos os meus tapetes? O que eu tô fazendo pra mim não vender? O que tá acontecendo que meus tapetes não estão saindo? Então coloque isso na sua mente. Eu vou trabalhar uns tapetes mais detalhados, mais fáceis e econômicos. Aqui no YouTube mesmo, gente, tem vídeo pra vocês sobre
tapetes fáceis e econômicos. Pegam dicas aqui pra vocês, tem muito, gente, muito mesmo. Então, pega essa dica pra vocês, vão lá, maratona todos os meus os meus vídeos aqui no YouTube e pegam essa dica pra vocês. Vocês que estão iniciando, gente, pelo amor de Deus, valorizam seus trabalhos, valorizam o trabalho de todo mundo, né? Todo mundo tem que ser valorizado, mas assim, gente, crochê dá dinheiro sim. É só vocês ir pra frente e conseguir, gente. Todo mundo consegue. Não tem essa de ninguém conseguir. Então, fica essas 3 dicas pra vocês. Espero que vocês tenham escrevidos aí, tá? Essas 3 dicas. Então, valorizam sim o seu trabalho, tá? Porque dá dinheiro e muito. Eu sei, porque eu não trabalho muito com a pronta entrega. Mas o meu foco é as encomendas. Então, por enquanto, eu tô focado bastante em encomenda. Então, as minhas encomendas saem muito. Então, eu dou preço conforme eu sei que eu vou gastar. Então, se eu olhar, eu já sei que eu vou gastar tanto, né? Então, eu dou o preço para aquelas peças conforme eu sei que eu vou gastar. Então, eu não vou falar assim que... vai ficar 130 e eu gasto mais de 4 tubos. Aqui na minha cidade, 4 tubos tá... Um tubo de 1 quilo tá R$40. Então, sabe? Os multicolor tá R$26. Então, procuram, gente. Lugares também aqui na internet. Eu vi bastante gente que vende... Fábricas, né, pela internet, que vende barato, 20, 21, R$26, até 18,50 o quilo. Então, eu fiz uma compra bem grande. Então, gente, é isso. Foquem, tenham foco que vocês conseguem e vocês vão pra cima. Estamos aí, rumo a 200 inscritos, então ajudem a gente a bater os 200 inscritos. Daqui um dia outras metas vão aumentando e eu acho que sábado e domingo eu não vou postar, mas na segunda-feira eu volto com tudo pra vocês, tá? Eu vou postar só na segunda-feira a produção dessa semana minha. Então, por enquanto eu não vou postar, então na segunda-feira eu vou tentar trazer pra vocês toda semana. Então, na segunda-feira, o vídeo da segunda-feira vai ser a produção dessa semana. Eu poderia estar postando hoje, mas eu pensei em uma coisa mais, sabe, legal pra trazer pra vocês sobre dicas, né? Que é muito importante também pra gente que é crocheteira ter bastante dicas. Então, na sexta-feira, na segunda-feira eu vou trazer a produção da minha semana. Isso aqui é uns tapetes que eu comecei a fazer também. Então, olha. Peraí, gente. Ó, esses são os tapetes meus. Não é da semana, tá, gente? Esse tapete aqui não é da semana. Tipo, da semana eu falo assim. Esses tapetes aqui eu fiz em 2 dias, então. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 tapetes aqui, gente. Então, esses tapetes aqui são do meu... de 2 dias, porque eu tava muito em dúvida do que eu ia fazer. Se eu ia mexer com a pronta entrega ou se eu ia mexer com algumas encomendas. E eu acabei mexendo com a pronta entrega. Então, essa semana eu tô mexendo com a pronta entrega. Eu ainda tenho uma passadeira pra finalizar. E mais 2 pequenininhos. E assim vai, gente. Eu quero bater uma meta essa semana pra me vender. Então, gente, postem as fotos de vocês bem claro. Seja uma foto legal, mais divertido. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta e compartilha. Estamos rumo a 200 inscritos e vamos bater essa meta até sábado ou domingo, gente. E vamos lá. Espero que vocês gostem dos meus vídeos, estejam gostando. Curte, comenta. Compartilhe com seus amigos pra gente bater aí uma meta. E ultrapassar também a meta, que isso é muito bom, né, gente? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.